Agora eu quero começar a falar com você a respeito do crescimento, na formação da nossa membresia e da formação da nossa liderança, o ambiente ali de discipulado. Mas antes da gente refletir sobre a formação a mentoria, a formação dos nossos líderes, a capacitação dos nossos líderes, nós precisamos ter bem definido qual é o melhor estilo de liderança que nós vamos exercer e, obviamente, querer multiplicar. Qual é o princípio de liderança que nós vamos usar nesse ambiente altamente relacional? Porque não adianta a gente tentar impor algo na vida das pessoas que a gente não está praticando, que a gente não está vivendo. E aí entra um grande paradoxo entre a liderança de autoritarismo por imposição de poder e a liderança que exerce autoridade através da influência. Nós viemos de uma escola onde o pastor é o chefe, onde o nosso papel como líder é mandar. Então, existe uma relação entre igreja e líder, que é basicamente a igreja envia o pastor para fazer a missão e o pastor manda em todo mundo. Esse é o modelo tradicional. Então, é um bando de gente que contribui e escolhe um homem para trabalhar, e a gente tem essa liderança única, centralizada, impositiva e altamente limitada. Mas quando nós falamos de igreja multiplicadora, nós estamos falando de um pastor que capacita e facilita a vida para que a igreja exerça a influência e a relevância na cidade. E o alcance orgânico é infinitamente maior, infinitamente mais qualificado, porque a atenção é muito maior ali. E o pastor tem muito mais capacidade de potencializar a igreja do que a igreja de capacitar o pastor. Mas a gente não pode fazer essas duas coisas mantendo a estilo de liderança de um e tentando ter uma prática de outro. Então, a melhor maneira, quando nós estamos falando de um ambiente de voluntariado, quando nós estamos falando de uma promoção, de uma cultura de discipulado, de mentoria, de um ambiente relacional, é o que alguns chamam de liderança transformadora, ou liderança servidora, ou liderança facilitadora. Então, o maior é aquele que serve. E eu ganho, eu exerço a minha autoridade não por causa de uma posição de poder que eu estou, que me dá o autoritarismo para lhe impor, mas por servir, por lavar os seus pés, por solucionar seus eventuais problemas, por abrir o caminho, por te mostrar a direção, eu ganho sobre você a autoridade para te influenciar, né? E como alguém bem definiu, influência é levar as pessoas, né, a fazer de boa vontade, voluntariamente, aquilo que a gente deseja que elas façam. Isso é liderança servidora. É conseguir ter o poder de influenciar as pessoas para que elas façam de boa vontade aquilo que a gente acha que é o melhor para o bem comum. Então, nós precisamos estar atentos a qual tipo de liderança nós vamos exercer nos nossos projetos, para que a gente possa multiplicar isso através do discipulado, para que a gente tenha na nossa comunidade. Então, por exemplo, nós viemos de um ambiente onde a habilidade para executar determinadas tarefas dão às pessoas a figura de poder. Mas a habilidade para executar não significa que essa pessoa é uma boa líder. O fato do cara saber cantar bem, tocar bem, não significa que ele seja um bom líder de louvor. Significa que ele é um bom cantor. O fato de alguém saber dar uma boa aula no Ministério Infantil não significa que ela é uma boa líder no Ministério Infantil. Significa que ela é uma boa professora. Então a gente precisa identificar ali quais são, né, as posições ali de estratégicas, táticas e operacionais. E saber posicionar as pessoas.
E a gente tem o costume de pegar ótima figura operacional e colocá-la numa posição tática, uma posição estratégica. E aí que a gente tem um monte de problema na hora das interações sociais, porque a habilidade que mais importa hoje, inclusive no mercado de trabalho, é a habilidade de saber lidar com as pessoas. Antes de saber lidar com coisas, igreja é um ajuntamento de pessoas, não um ajuntamento de coisas. Nós somos um organismo, não uma organização. Antes de ser uma organização. Então, por exemplo, eu tinha um caso de uma professora do Ministério Infantil altamente qualificada, formada pela Junta de Missões Nacionais, muito boa mesmo, professora do Ministério Infantil, altamente proativa, talentosíssima, dedicada, esforçada, enfim. E quando eu mudei para um novo prédio, a demanda da criançada aumentou absurdamente. Eu estava numa transição de liderança e coloquei essa mulher para ser líder do Ministério Infantil. Cometi um erro. Ela era muito talentosa como professora do Ministério Infantil e uma péssima líder. No final das contas, nós tínhamos ali naquela época 12 voluntários, onde 8 queriam morrer e 4 queriam matar ela. Totalmente infeliz, briga atrás de briga, todo domingo era uma confusão. Por quê? Porque a mulher não sabe influenciar as pessoas a fazer de boa vontade o que ela achava que tinha que fazer. Ela impunha. Trouxe ela para perto, tentei discipular, fazer o treinamento, expliquei sobre liderança servidora, expliquei para ela qual que era a nossa cultura organizacional a respeito de liderança, o que a gente esperava, mas não teve jeito. Ela não abria mão do seu autoritarismo e da sua posição de poder, e como ela batia no peito, falava: esse é o meu ministério, tem que fazer do meu jeito. Eu não entendia que o ministério era delegado. Enfim, tive que fazer o que foi muito difícil e retirá-la dessa posição. Foi traumático, ela ficou triste, o marido dela, que eu gosto muito, ficou muito chateado comigo, mas não tinha condição. As crianças não queriam mais ir para o Ministério Infantil, os pais estavam desanimados de levar seus filhos para a igreja, os voluntários não queriam mais trabalhar. Não dá. O fato dela ter uma boa habilidade de dar aula não poderia qualificá-la para manter naquela posição que estava minando todo um projeto que recebeu um alto investimento. Então, naquele momento de crise, eu precisava procurar alguém para substituí-la, mas eu não ia cometer o mesmo erro. As outras professoras, também muito talentosas para dar aula, altamente incapazes para liderar e conduzir pessoas a fazerem as coisas de boa vontade. Então, apelei para minha esposa, que nunca deu uma aula no Ministério Infantil, nunca foi passar linha, mas tem uma habilidade espetacular de influenciar as pessoas, na base do amor, na base do carisma. E ela foi altamente eficaz na primeira reunião. Então, ela chegou, e eu acho isso um ótimo exemplo. A gente marcou: olha, gente, vamos ter agora uma nova liderança com a Renata. Quem quiser participar do Ministério Infantil está convidado para uma reunião na nossa casa no próximo sábado, tal. Aquela crise, todo mundo falando na igreja que a mulher saiu, tal. Pasmem vocês, num domingo nós tínhamos 12 pessoas infelizes, no sábado na nossa casa nós tínhamos 28 mulheres se voluntariando para o Ministério Infantil. 28. Aí a Renata, com toda a sua habilidade de liderança, servidora, reuniu todas num círculo e falou assim: olha, minhas irmãs, como vocês sabem, eu não tenho as habilidades de vocês são professoras, são pedagogas, exercem isso com muito amor há muito tempo, mas o meu papel aqui é facilitar a vida de vocês. Eu estou aqui para ajudá-las a fazer o que vocês já sabem da melhor maneira possível, dentro, da visão que a gente, definindo as margens do que a nossa igreja tem como objetivo para levar essas crianças ao relacionamento crescente com Jesus. Gostaria de ouvir vocês que estão na prática, o que tem sido interessante, o que nós podemos melhorar. Poxa, foi para 32 pessoas. As outras que estavam lá, contou, todas entraram, chamaram mais 4 e hoje nós temos 32 voluntárias felizes, altamente
eficazes, sendo capacitadas por um culto infantil muito qualificado, realmente, com teatro, com pregação expositiva na linguagem das crianças, com louvorzinho, com brincadeira, divertificante, como a gente chama lá, liderados por uma mulher que não tem a habilidade de exercer aquele operacional, mas tem a habilidade de lidar com pessoas que exercem o operacional. O Bill Gates falou que não precisa saber programar tudo, ele precisa conhecer os caras que sabem programar. Então, esse é o tipo de liderança que a gente precisa executar nesse ambiente relacional. Esse é o tipo de pessoa que a gente precisa promover ao ambiente de liderança, porque nesse sistema de igreja multiplicadora, não está centralizado no operador eficaz, mas está centralizado, conduzido pela figura que sabe tirar de todos os membros o seu potencial e os seus dons e talentos através da influência gerada pelo amor. Então, a gente precisa refletir sobre esse estilo de liderança e, obviamente, nós precisamos exercer esse estilo de liderança através do discipulado, transmitir esse estilo de liderança aos nossos liderados, aos nossos líderes, e para isso existem 2 livros espetaculares na junta, que são os melhores possíveis sobre o assunto e muito fácil de aplicar, que é o Aprofundando Raízes e os 8 Hábitos do Líder Eficaz. E eu quero refletir um pouquinho mais profundamente com você sobre esses 2 livros num próximo vídeo. Até lá, fique na paz e até mais.